E é isso aí. Vamos começar então. Vou fazer. Surgiu uma necessidade agora, a partir das rotinas que a gente tinha de envio de e-mail do contas a receber, tanto de lembrete, né? Enviando o boleto e tudo mais, como também da questão do agradecimento, né? Do pagamento processado, né? Então, houve uma necessidade de colocar isso numa rotina automática através de um job. Eu vou dividir em 3 vídeos para não ficar muito longo. E vamos fazer eles separando primeiro, estruturando como que foi criado, né, pensado tudo isso, e já destrinchando depois nos outros 2 vídeos o job mesmo rodando, né? E é isso aí. Bora lá. Então, só trazendo algumas premissas, aqui na minha situação eu fiz a estruturação direto na tabela S1, né, contas a receber. Não significa que você precisaria fazer aqui, você poderia criar uma tabela auxiliar para o envio de e-mail e já fazer uma outra estruturação nos campos, já criar um campo de mensagem, e se fez o envio, preenche algum campo ou altera, né? Isso daqui, a estruturação realmente ela é muito particular, né, de cada caso. Eu achei melhor fazer pela S1, com uma validação desses 3 campos que eu criei. O e-mail de agradecimento, o e-mail de cobrança e o e-mail de lembrete. O e-mail de cobrança aqui é o que já criei para se no futuro tivesse alguma situação, porque os 3 envios que a gente tem são sempre esses, né? O agradecimento, que seria o processamento do pagamento, né? A cobrança e o lembrete. Então, obviamente, né? Lembrete antes do vencimento, cobrança depois do vencimento e o processamento de pagamento quando é pago, né? Tem umas particularidades aqui com relação ao processamento. No começo, entendia-se que o envio do e-mail de processamento de pagamento só era feito em pagamentos feitos até o vencimento, porque na realidade não era um caráter de informar um processamento de pagamento, era mais o caráter de agradecer pelo pagamento no prazo, né, no vencimento, até o vencimento. Então não enviava depois. Aí foi alterada essa cultura para que todos os processamentos de pagamento, independente se feitos no prazo ou não, fossem enviados esse agradecimento. Então essas premissas aqui são as básicas. Vamos começar primeiro com esse fonte que faz o preenchimento desses campos, tá? Para a gente ter essa estruturação. Então esse seria o fonte que faz esse processamento aí. Eu criei através de um Parambox, essa área não está tendo funcionalidade aqui. Essas aqui são as pastas que ficam os arquivos que vão ser enviados em anexo dentro da pasta Proteus Data. Então são essas aqui. Fica os arquivos, tanto boleto, quanto recibo, quanto nota, quanto qualquer outra coisa que quiser enviar, um lembrete, ou um agradecimento, ou um texto, uma mensagem, qualquer coisa. Então assim que você abre ele chama um Parambox, que você perguntando o que você quer fazer na fila de e-mail. Porque qual que é o problema aqui com relação a você não criar ou pelo menos não um problema, mas como eu entendi fazer assim, como não tem uma fila de e-mail, entendeu? Eu preciso usar os elementos da própria S1 para destrinchar o que é lembrete e o que é agradecimento. Por exemplo, o lembrete não tem baixa ainda, porque nem foi enviado o título. Se ocorrer do cara pagar antes de receber, vai dar pau. Mas também, por um outro lado, por que você iria enviar um boleto, um recibo, se já foi feito um pagamento, né? Então, assim, tem os dois lados. E o agradecimento ele é feito a partir da baixa, né? Então, ele utiliza o campo saldo e baixa, né? Que seria a data da baixa. Então, ele pergunta para você, através do Parambox, né? Qual seria o... Acho que a gente já destrinchou esse Parambox. Se tem, eu não lembro, mas se tem eu vou deixar aqui em cima
no card aqui o vídeo que vai direcionar para ele. Por que para unbox? Eu não queria criar X1, tá? Só isso. Também totalmente a seu critério, tá? Desempenho, cara, não sei dizer se seria melhor ou pior. Talvez a construção da tela seria diferente, porque aqui também ele já cria, tanto que você vai ver que quando ele abre essa tela aqui, por exemplo, ele abre fora dos padrões, né? Você tem que esticar e o caralho, mas até aí tranquilo. Então ele pergunta para você se ele é um lembrete ou se ele é um agradecimento. Esse negócio aqui seria tipo para você selecionar entre um ou outro, né? Coloquei falso, que ele não é obrigatório, porém ele está sempre selecionado em algum, né? Então aqui o 1, por exemplo, é que ele já vem default selecionado lembrete, que é o primeiro. Ele captura, né, o que você selecionou nesse arret, que eu estou trazendo para esse serrote. Se for o 1, é o lembrete. Se for o 2, agradecimento. A partir do lembrete, eu preciso anexar ou não os arquivos e colocar a data de vencimento do título. Entendeu? Aí ele vai fazer toda essa estrutura. Aqui, esse para unbox, ele é um campo de busca, né? Então ele abre aquela telinha padrão, a gente vai rodar, tá? Mas só para destrinchar o fonte primeiro. Por isso está dividido em 3 para a gente conseguir dar uma boa... mostrar bem, né? Então, ele abre um campo grande, né? Com 150 de espaço. E ele já busca somente arquivos PDF aqui nesse meu caso. Eu quis só isso, poderia colocar qualquer um, mas eu quis restringir para não ficar muita coisa. Importante lembrar que é o seguinte, aqui eu seleciono a pasta, ok? Apesar de eu entrar dentro da pasta e selecionar um arquivo, essa rotina ela não me permite selecionar a pasta, ou pelo menos eu não sei fazer. Né? Então eu seleciono o primeiro arquivo, ele já vai me trazer o caminho, ele vai recuperar esse caminho em cada um desses daqui, e aí ele vai fazer a lógica que é igual para todas, então eu só vou passar a primeira, que se ele for diferente de branco ou espaço 150, ele quebra esse caminho, né, trazendo o arquivo, qual que é o drive e o diretório. E aí eu vou trazer através do diretório esse cara, cpatchbowl, que está aqui em cima, que é o caminho, certo? E dentro dessa pasta, o que tem, ele vai jogar nesse arq1, o que tem dentro o que já tem dentro dessa pasta. Então eu quebrei o caminho, mas por enquanto eu não estou usando ele. Se ele for maior do que 0, que nem o caso aqui, por exemplo, ele tem arquivo. Assim que eu rodo a rotina e ele encontra que tem arquivo lá, ele pega e já exclui, para não ter envio de coisa errada, né? Então ele exclui tudo. Ele vai copiar todos os arquivos que estão aqui nesse array e vai jogar o array fazendo um laço for, excluindo todos eles. Então aqui tá vendo? Passando um a um. Vai zerar esse array, vai usar o mesmo array para pegar a partir do drive que eu coloquei lá, que seria tipo um C da máquina, D, ok? E o diretório. Né? Porque aqui eu falei para você, eu preciso da pasta, eu não preciso do arquivo especificamente, eu preciso da pasta. Então se você tiver 200 arquivos na pasta, vai alimentar isso daqui com 200, desde que todos eles sejam PDF, que é o que eu estou buscando. Então pode ter até outras coisas que ele não vai colocar, vai ser só o PDF. E vai jogar através do CPYT2S, usando o mesmo caminho que a gente colocou aqui, né, que é da onde ele está pegando, né, o diretório e o nome do arquivo, no caso. Aqui ele já tem atrás a extensão, tudo, e vai jogar para essa pasta que a gente já zerou os arquivos que tinham. Só isso, cara. Ele está fazendo isso tanto para o boleto, quanto para o recibo, quanto para a nota fiscal, quanto para os outros. Cara, poderia ter alguma outra maneira de fazer? Poderia. Pelo próprio job, entendeu? Eu poderia alimentar uma pasta específica, que ele olhasse essa pasta, se tem alguma coisa ali, ele já copia e cola e vai fazendo. Poderia. Eu achei melhor deixar o usuário setar o processo. Então ele que inicia, pelo menos ele inicia o processo. Ele faz só esse passo aqui. O resto tudo, que são esses dois pontos aqui, ó, line mail e o job mail, ele faz já o que tem que ser feito. Feito isso, cara, ele vai fazer um vai fazer um select na SE1 a partir do vencimento real. A gente está dentro do lembrete, ok? Então eu preciso do vencimento. Eu vou colocar lá em cima, né? Voltando no para unbox, eu coloco o vencimento do título. Então eu vou buscar todos os títulos que tem esse vencimento que eu coloquei lá em cima. Vou jogar
numa tabela. Não precisaria necessariamente fazer assim, mas eu achei melhor, né? E a partir disso eu coloco naquele cara que eu falei, né? naquele campo que eu falei, o 3. Aqui eu estou vinculando o 3 e o 1 e branco. Então eu vou colocar como 3, que é para ele ser considerado na fila de e-mail. Se der um erro, ele vai trazer esse alert. Aqui ainda a gente consegue chamar um alert porque não está no job. E vai jogar uma conta. Eu tinha feito um count to aqui, tá? Fiz um erro, cometi um erro que é o count to. E aqui, por exemplo, eu fiz desse jeito, né? Jogando um count to, só que tem que voltar para o topo para ele poder rodar. E eu acabei cometendo um erro aqui no de cima, que eu não fiz, então eu fiz esse contorno jogando, né? Para saber quantos ele tinha feito. O que também, por um lado, é melhor, porque aqui eu tenho... eu fiz esse nStatus aqui executando o update. Então, se ele executar o update, ele soma para falar que ele fez. Então, você selecionou 236 títulos, mas deu um erro no update. Então, ele só fez 230, por exemplo. Você já sabe que deu pau em 6. Você vai ter que correr atrás para ver o que é. Bom, sem novidade, preenche esse campo, LBT, que seria o lembrete. Se for um agradecimento, ele abre um outro Parambox também. Eu zero aquele Parambox original, porque se você não zerar o Parambox original, ele fica em cima do Parambox que você tinha criado. Ele acrescenta na tela, se você não zerar, entendeu? Eu zero o Parambox e zero o Arrecno, porque eu estou usando sempre através do Arrecno, só o Arrecno para fazer o update. E ele joga aqui, no caso, a data da baixa que você deu. Então, você chegou lá, por exemplo, a nossa situação aqui é vencimentos do dia 10, eles retornam os arquivos do banco, através do KNAB retorno. E esse KNAB retorno dá a baixa em todos os títulos. E nesse momento, se você se lembra, também vou deixar aqui o card em cima, que a gente fez um envio a partir do ponto de entrada, FA070 TIT, se não me engano, que assim que você faz uma baixa individual, ele pergunta se você quer enviar um e-mail e ele manda através desse FA070 TIT, né? Então, como a gente está fazendo a baixa direto pelo arquivo, ele não transita na tela para fazer isso, para usar o ponto de entrada. Então, ele não enviaria. Talvez a gente teria que entrar, vou colocar também o card aqui, no outro fonte que a gente fez, que era uma tela em MVC, para selecionar qual título para agradecer e tal. O que era, até o momento, para mim, interessante. Eu estava também tentando criar telas em MVC, acabei fazendo desse jeito e foi, né? Então, você seleciona qual que foi a data da baixa que você deu, no caso, que nem a gente aqui, dia 10, teria bastante títulos, né? Você colocaria dia 10, ele já vai recuperar nesse DData e vai fazer um select igualzinho o outro lá, só que ao invés de ser vencimento real vai ser baixa. Mesma estruturação, cara, jogando no laço while, jogando na Arrecno, e a partir da Arrecno no laço for, eu vou fazer um update só nesse Arrecno. Acho mais seguro fazer pelo Arrecno, tá? Opinião particular. Entendo que não tem como ter erro aqui, cara, mas talvez possa acontecer alguma coisinha. E aqui eu fiz um alert trazendo já o total de registros que eu selecionei e não os registros que foram feitos efetivos. Você vê que teve uma diferença de interpretação entre os dois casos, né? Aqui eu tive um erro, eu copiei o erro, jogando no SQL execute, jogando a minha string. O que aconteceu? Por que disso aqui? Não é porque boas práticas de programação nem nada disso. É simplesmente porque começou a dar um erro e eu identifiquei que o erro realmente foi esse caso aqui, ó, de não voltar para o topo depois de fazer o count na tabela. Né? Depois eu identifiquei, mas até então eu fiz desse jeito para saber se tinha sido copiado. E nunca deu erro. Ele nunca deu erro no update, entendeu? Ele não deu erro no update, ele simplesmente não voltava, né, para o topo da tabela, então ele não tinha como copiar, porque estava aqui um count e só isso. Então ele estava resetado na última linha, já estava no fim do arquivo, entendeu? E aí ele não fazia. E é isso, cara. Fez esse cara, ele vai fazer um preenchimento aqui na tabela, né, só para a gente ver. Aqui no caso já tá vendo? Ó, com 1, né? Os casos que... E eu vou fazer aqui o envio só de um e-mail, que é desse da FR aqui, que é um teste, né? Todos eles são testes, na verdade. Eu vou fazer o processo inteiro aqui, tá? Eu vou então pegar da FR. E eu vou zerar a baixa.
e vou colocar o saldo com o valor 985. E vou colocar o saldo de novo como 985. Só para a gente ter a possibilidade de testar, né? Ok? Eu vou fazer da seguinte maneira. Ó, você está vendo o ok ali, como é que ele ficou? Um dos problemas que a gente teve em umas tabelas. Eu fiz a baixa por dentro, ó. Olha o ok como é que ele fica. Ele permanece preenchido. Isso dá um erro quando eu vou fazer as minhas rotinas que eu teria que limpar isso daqui depois de construir a tela, né? Para ele não selecionar registros. Isso também foi uma das coisas que eu achei melhor jogar na rotina automática. Cara, eu vou só chamar a tela e eu não vou jogar nenhum arquivo, porque se eu jogar o arquivo ele vai executar já o job com tudo, então eu quero fazer isso no segundo vídeo, já trazendo a primeira parte do job que eu quero separar entre os dois, entre o lembrete e o agradecimento. Na verdade eu vou separar agora no segundo vídeo a configuração do app server só, beleza? É isso aí.